Olá, meu nome é Vitor Rios, eu sou advogado, especialista em direito tributário e hoje começa o Papo Tributário, voltado para você, estudante de direito, que deseja conseguir a sua aprovação na prova da ordem. E para continuar assistindo essas aulas, se inscreva no nosso canal, que vai ficar disponível ao final do vídeo. Bom, hoje é a nossa primeira aula, então vai ser uma aula bem leve, bem tranquila, básica, apenas para compreender esse instituto que é o direito tributário. Então iremos analisar as características do direito tributário, o seu conceito, as formas que o Estado ele tem de angariar recursos para manter o aparelho estatal, através das receitas públicas que podem ser originárias ou derivadas. Iremos analisar as fontes que regem o direito tributário e qual a diferença entre o direito tributário e o direito financeiro. Bom, então para começar, vamos começar entendendo um pouco desse campo que é o direito tributário, quais as suas características. Bom, qualquer advogado ou qualquer estudante de direito, quando falamos em direito tributário, normalmente associam esse ramo do direito com a palavra difícil. E eles não estão errados, porque de fato o direito tributário é uma matéria muito complicada. E isso é devido em razão da complexidade da matéria que está sendo abordada e também em razão da alta densidade normativa, porque nós vamos ter a Constituição, emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, decretos, atos normativos que irão reger essa disciplina todos os dias. Por isso é muito importante para você, estudante de direito e aplicador da norma no caso concreto, estar atento a todas essas modificações, porque senão você fica para trás. Mas não se desespere, porque ao final desse curso você vai ter adquirido conhecimento suficiente para se tornar um advogado tributarista. Então vamos lá. Dando continuidade, uma outra característica do direito tributário é que ele é um sistema constitucionalizado. Ou seja, o que isso significa? Significa que a nossa própria Constituição Federal, ela separou um capítulo inteiro para abordar somente e tratar das matérias que regem o direito tributário. Então lá ela vai definir a competência tributária dos entes tributantes, União, Estados, DF, municípios, e regular quais são os limites dessa competência tributária e definir também os casos em que as pessoas físicas e jurídicas estarão imunes do pagamento do tributo. E por fim, é válido trazer também uma análise de como que funciona o nosso sistema atual de tributação. Bom, o nosso sistema brasileiro de tributação, ele é focado para a tributação sobre o consumo. Alguns países mais desenvolvidos, eles entendem que a tributação sobre o patrimônio seria mais ideal por você colocar em igualdade as partes, tanto a classe mais rica como a classe mais pobre, porque geralmente quem é de baixa renda não tem um patrimônio tão alto em comparação com os mais ricos, a classe média, enfim. Então, eles acham que a igualdade é você tributar sobre o patrimônio. E aqui no Brasil nós tributamos sobre o consumo. Não estou falando que é certo, que é errado, estou apenas trazendo informações para vocês. E que talvez ao final do curso nós podemos discutir um pouco melhor sobre esse assunto, tendo em vista que é até uma das propostas da reforma tributária. Bom, dando continuidade, a definição do que é o direito tributário. Você como estudante, como advogado, enfim, você vai encontrar diversos conceitos que irão definir o que é o direito tributário. Não quer dizer que um esteja errado, o outro é melhor, nada disso. Você deve encontrar aquele que é mais fácil de compreender. Eu trouxe o conceito dito pelo nosso saudoso Rui Barbosa, que definiu o direito tributário como sendo a disciplina que vai estudar a relação entre o fisco e o contribuinte, resultante da imposição, arrecadação, fiscalização de tributos. Então,
O direito tributário nada mais é do que um ramo do direito que vai estudar a relação entre o poder público e o elo que liga o contribuinte, que seria esse pagamento do tributo, essa relação tributária. Bom, passando adiante, analisando as formas que o Estado tem de manter a sua renda, tem de fazer crescer, nós temos duas possibilidades. Nós temos as receitas originárias e as receitas derivadas. As receitas originárias, elas nada mais é do que a forma como o Estado tem de receber renda através do seu próprio patrimônio. Ou seja, o Estado ele tem um imóvel, ele vai pegar esse imóvel e vai alugar ou arrendar para um terceiro. Esse aluguel, esse arrendamento, ele vai estar gerando uma renda mensal para o Estado. Então perceba que é por meio de um patrimônio do Estado que está sendo gerado renda. Aqui na receita derivada não é patrimônio do Estado. Na verdade, o Estado ele vai confiscar, na verdade ele vai impor por meio de força coercitiva a obrigação de pessoas físicas, pessoas jurídicas, de pagar tributo. E aí, por meio dessa coerção, dessa força coercitiva, ele vai conseguir captar renda e fazer receita para manter os seus programas, manter o que ele acha que é importante para aquela época. Você investir em segurança, educação, enfim. Analisando as fontes do direito tributário, aqui todo estudante de direito já está cansado de ouvir falar em Hans Kelsen. E aqui, no direito tributário, não seria diferente. Isso porque, como já dito, o nosso sistema tributário ele é encabeçado pela Constituição. A Constituição ela resguardou um capítulo inteiro apenas para tratar do direito tributário. Então, quem vai encabeçar como norma primária vai ser a Constituição e as suas emendas constitucionais. Depois vão vir as leis complementares, as leis ordinárias, as medidas provisórias, decretos legislativos e as resoluções. Por fim, nós temos as normas secundárias, que são os decretos regulamentares e as normas complementares que estão no artigo 100 do CTN. Bom, aqui você deve estabelecer um grau de hierarquia entre essas leis, dando preferência sempre ao que está no mais alto escalão. Constituição, emendas, leis complementares, leis ordinárias e vai descendo de acordo com o avançar da sua situação, do seu problema. Bom, vamos dar apenas uma lida aqui no artigo 100 do CTN. Vou pegar aqui. E o artigo 100 do CTN, ele dispõe assim: são normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos, os atos normativos expedidos pela autoridade administrativa, as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa a que a lei atribui eficácia normativa, as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas, os convênios que celebram a União, os estados, o DF e os municípios. Então nós percebemos que pelo artigo 100 nós temos 4 normas complementares do direito tributário. Bom, aqui é importante ressaltar também que é a sua obrigação, como estudante de direito, ficar lendo a lei seca ao final dessa aula, enfim, ficar revisando e analisar o que a legislação ela aborda. Enfim, continuando aqui, para finalizar essa aula, apenas a diferença entre o direito tributário e o direito financeiro. O direito tributário, como dito aqui na nossa conceituação pelo Rui Barbosa, é claro, gente, isso aqui é no campo teórico, tá? Não analisando no campo prático. Mas o direito tributário, ele seria a disciplina que vai estar relacionada até o momento em que o poder público ele arrecada do indivíduo aquele valor. Após arrecadado, extingue a obrigação tributária e nasce o direito financeiro, que aí o Estado vai analisar como ele deve gastar ou não aquele tributo. Então, essa é basicamente a diferença entre o direito tributário e o direito financeiro. É claro que a gente está falando disso em grosso modo, né? Porque às vezes o indivíduo ele vai fazer um pagamento, esse pagamento vai ser indevido, vai ser
vai ter sido pago erradamente, vai ter sido pago para um sujeito, para um ente tributante incompetente, às vezes era para ter sido pago para o Estado, foi pago para o município. Então nós temos que ter essa diferenciação de que no campo prático as coisas são um pouco mais profundas, digamos assim. Bom, e por hoje encerramos a nossa primeira aula de Direito Tributário. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no nosso canal para acessar as próximas que estão por vir. E qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou à disposição. Pode mandar mensagem no Instagram, no WhatsApp, Facebook, no YouTube, que a gente vai dar um jeito de entrar em contato para sanar essa dúvida. Bom, no mais é isso. Até a próxima aula. Na próxima aula iremos analisar o conceito de tributo. Então não perca, é uma aula muito importante e muito cobrado na OAB. Inclusive na minha OAB caiu essa conceituação de tributos. Então até mais, boa noite a todos e fiquem com Deus.